Boa tarde, pessoal. Vamos esperar para ver quem entra. E aí? Temos o Matheus já. Olá, Matheus. Vamos esperar ver se mais alguém entra. Enquanto isso, esperar um pouquinho, né? Engraçado, enquanto vocês vão entrando, né? Eu fui no Profit, que foi realizado quarta, quinta e sexta da semana passada, em São Paulo. O Profit é um simpósio de tradução que mistura temas acadêmicos e práticos mesmo da tradução, assim. E foi bem legal porque eu vi várias pessoas que assistem ao William, acabou de entrar. Olá, William, que assistem ao Periscope. Eu tive um feedback bem legal. E o mais engraçado, na verdade, foi... Olá, William. É que as pessoas falam que eu sou bem diferente no Periscope, né? Pois é, né, gente? Home office é assim, a gente fica um pouco mais à vontade. E aí eu fico de óculos, lógico que o meu cabelo fica preso e sem maquiagem e tudo mais. Por isso, a estranheza e a diferença de ao vivo num evento que normalmente a gente já se veste um pouco melhor, né? Bom, vamos lá então, né, pra gente não perder tempo. Hoje a semana passada a gente falou um pouco sobre, a gente começou a falar, na verdade, sobre regência verbal. A gente falou sobre vários verbos, eu vou continuar com uma lista de verbos então que eu tinha separado. Quais são as preposições que acompanham cada verbo, né? Então tem mais alguns verbos para aquela lista. Depois eu vou falar sobre a diferença entre esse e este, que causa muita confusão, e todo o resto, né? Que eu acho que são os tópicos mais importantes de hoje. Aí, se não der tempo, é o mesmo esquema de sempre, a gente continua na próxima semana, ok? Lembrando que se vocês quiserem fazer alguma pergunta, pode fazer na tela aí, por mensagem, senão me mandem um e-mail. Vamos lá, então, continuando na lista, o próximo verbo é simpatizar ou antipatizar, né, são antônimos, um é o oposto de outro. A preposição que acompanha esses verbos é a preposição com. Você se simpatiza com alguém ou se antipatiza com alguém, ok? Eu me simpatizo com a minha amiga Patrícia. Eu me antipatizo com a atriz fulana, ok? Então, ele acompanha sem preposição e acompanha a preposição com. O próximo verbo é o verbo visar. Ele tem 3 significados diferentes, 3 usos diferentes, né? No significado de mirar, né? Por exemplo, disparou o tiro visando o alvo. Nesse caso, como vocês puderam ver pelo exemplo, não se usa nenhuma preposição. Então você visa no sentido de mirar algo, visa algo. Você mira o alvo, visa o alvo. O segundo uso da palavra visar é dar visto, como você dá um visto em um contrato, por exemplo, né? E nesse caso também não se usa nenhuma preposição. Você visa um documento, visaram os documentos, visei o contrato em todas as páginas e assinei na última, ok? Então, sem preposição. O terceiro uso é no significado de ter em vista, objetivar, desculpa. Aí, nesse caso, se usa a preposição a. Por exemplo, viso a uma situação melhor, ok? O caso mais encontrado, eu acredito, é esse último, no sentido de ter em vista, de objetivar. Então, nesse caso, se usa a preposição a, visar a.
E em todos os demais casos, se não forem nesse sentido, é só lembrar que não se usa a preposição. Que a única vez em que se usa, então, no caso, é quando o sentido for ter em vista. Próximo verbo. Consistir, que também é bem complicadinho, assim, as pessoas conseguem confundir. Deixa eu ver quantos usos. 5 usos diferentes para esse verbo. Primeiro uso é residir, constituir-se. Por exemplo, em que consistiu, né? Desculpa. Oi, Clóvis. Em que consistiu o seu erro? Boa tarde, você é professora de português. Não, eu não sou, eu sou tradutora. Eu só estou dando dicas com base no aprendizado que eu tive, ok? Em que consistiu o seu erro? Vocês viram que nesse caso, como é uma pergunta, a preposição veio antes. Em que, né? Ela foi invertida, mas não deixa de ser a preposição que deve acompanhar o verbo consistir. Nesse caso, então, o significado é residir, constituir-se. No segundo uso, no sentido de resumir-se, também se usa a preposição em. A felicidade consiste em poder sonhar. Ela se resume, né? Então, ela consiste em poder sonhar. Terceiro uso. Não sou professora, gente. Eu sou tradutora de inglês e italiano para o português. Ok? O terceiro uso, então, compor-se, constar, ser formado. Também se usa a preposição em. Por exemplo, a herança consiste em terrenos. A herança consiste em terrenos, casas e dinheiro. Consiste em. A casa consiste em 3 quartos, por exemplo, ok? Então, no sentido de compor-se, que eu acredito que seja um dos usos mais comuns, né? Compor-se, constar, ser formado. Então, é consistir em. Quarto uso do verbo consistir, basear-se, firmar-se. Também se usa a preposição em. Por exemplo, princípios em que consiste a filosofia. Aqui também, né, a preposição veio antes do verbo. A gente poderia inverter a frase e dizer a filosofia consiste em princípios. É a mesma coisa, ok? Ele só foi invertido a ordem aqui. Então, no sentido de basear-se, firmar-se. E o último uso, então, do verbo consistir é no sentido de compor, constar. Aí, no caso, usa-se você pode usar duas preposições, tanto em quanto de. A peça consiste de 3 atos, ou a peça consiste em 3 atos, tá? Então, no sentido de compor-se, constar, de ou em. Então, recapitulando o verbo consistir, tá? Só para não ficar confuso, a gente tem 5 usos diferentes, a maioria deles, ou todos eles, se usa a preposição em, ok? Em todos os casos se usa a preposição em. Então, temos no sentido de, primeiro, residir, constituir-se, por exemplo, em que constitui o seu erro. O segundo uso, no sentido de resumir-se, por exemplo, a felicidade consiste em poder sonhar. Quarto uso, no sentido de se compor, constar, ser formado. Por exemplo, a herança consiste em terrenos. Quarto uso, basear-se, firmar-se. Por exemplo, os princípios em que consiste a filosofia, ou a filosofia consiste em princípios. E o quinto e último caso, no sentido de se compor, constar. E nesse caso, usa-se também a preposição em, mas pode-se usar a preposição de. Por exemplo, a peça consiste de ou em 3 atos, ok? Oi, Jean, que prazer! Que legal, seja bem-vinda! O próximo verbo, penúltimo verbo da listinha que eu tinha separado para vocês de regência verbal, é o verbo ter.
O verbo ter tem dois usos. O primeiro uso, Sabrina, olá, seja bem-vinda. Primeiro uso, obrigatoriedade, necessidade, dever. Oiê, nesse caso, a preposição que se usa com ter é ter de. Por exemplo, tenho de estudar. Agora, o segundo uso é o uso de algo para fazer ou coisa para fazer. Aí, nesse caso, se usa a preposição que. Ele tem muito que estudar. Esse verbo, eu vou dar uma paradinha aqui porque ele é complicado, tá, gente? Inclusive, eu devo ter comentado com alguém no Profit, a gente estava trocando umas ideias, eu devo ter comentado com alguém. Porque eu já tive todo tipo de cliente que me exigiu diferentes usos do verbo ter. Um cliente, por exemplo, não queria que eu usasse ter de. Porque ele achava que era muito formal e ele queria, sei lá, se aproximar mais do leitor, deixar um pouco mais, não informal, mas um pouco mais próximo, né? Não uma coisa tão formalizada. A regra tradicional da gramática é essa aqui a diferença do verbo. Há uma diferença entre ter de e ter que. Embora o uso normal atual não faça essa diferença, porque a gente fala, eu tenho que estudar, né? Que é no significado de você ser obrigado a fazer uma coisa, ter uma necessidade de fazer algo. É nesse sentido que é um uso maior do verbo ter, né? O outro uso, que é no sentido de algo para fazer ou coisa para fazer, que é, por exemplo, ele tem muito que estudar, são usos diferentes, né? Essa é a diferença segundo a gramática, né? Mas atualmente tem-se um uso muito amplo do verbo ter que, no sentido também de obrigatoriedade e dever. Então, esse verbo é meio complicado, no sentido de que não tem muito o que você fazer, a gente está meio que em uma transição entre provavelmente uma mudança da gramática com relação a esse verbo e uma aceitação maior do verbo ter que no sentido de obrigatoriedade. O que eu faço? Vamos lá então, né? Se o cliente não exige nada a respeito, você pode, se for um cliente iniciante, né, se você tem abertura, você pode perguntar quanto ao verbo ter que, ter de, qual é a preferência, ou dependendo do registro do seu texto também, né, você pode escolher entre um ou outro. Se ele for um texto bem mais informal, se for uma fala, usa ter que, sem dúvida nenhuma. Se for um contrato, usa ter de, porque é uma coisa bem mais formal. Se for um meio termo, eu sugiro que você veja siga o seu próprio estilo. E daí, se o cliente te corrigir e falar, não, eu prefiro que seja usado dessa forma, se ele falar ter de, muito bem, você aplica o ter de. Se ele falar ter que, ou se o revisor te corrigir, né, o que você pode fazer é justificar. Você tem certeza, segundo a gramática, isso é incorreto. É um uso informal, né? Você quer que a gente continue usando mesmo assim o verbo ter que, porque pelo menos você mostra que às vezes ele não sabe, né? Você mostra que você sabe, ensina para ele e pergunta para ele qual que é a preferência. Isso é o que eu faria nesse caso. Então, você também pode, de repente, seguir seu próprio estilo. O meu estilo pessoal seria usar ter de, porque eu acho que é mais confortável, é mais seguro, porque já que é o certo de acordo com a gramática, ok? É um pouco difícil, se vocês querem dar uma olhadinha depois em outros exemplos na internet, só tomem cuidado com a fonte, é claro. Mas qualquer dúvida me chamem, me perguntem, que eu com certeza vou responder. Eu acho que é isso. O próximo verbo, então, e o último da lista, é o entregar. Mas no uso de entregar a domicílio ou entregar em domicílio. O uso correto é entregar
a domicílio, ok? A, só, artigo, entregar a domicílio. Só voltando aqui, que eu tinha colocado uma observação para mencionar para você. No uso de ter, segundo o Wise, o ter que é uma opção que, segundo ele, tá? Segundo as palavras do Wise, é uma opção castiça. Ele chama de opção castiça, que é usada nos tempos modernos, mas que, segundo a gramática tradicional, não é correta, né? Um dos motivos para evitar o ter que é meio que há um problema no uso demasiado da palavra que. Já no português em geral, que inclusive é um dos tópicos que eu gostaria de abordar com vocês mais pra frente, que é o uso demasiado do que. Então, um dos motivos a mais, além de ter de ser gramaticalmente, tradicionalmente correto, o ter que também, não uso de ter que também evita o uso. Obrigada, Luciane. É Luciana Camargo, tá? Legal, Lu. Seja bem-vinda, tá? Então, o ter que então também evita o uso demasiado, já é um que a menos na sua frase, com certeza, ok? Já dá para vocês se anteciparem também e a partir de agora ter um pouco mais cuidado com as coisas que vocês escrevem e dar uma olhada, ver se não tem muito uso de que, porque às vezes a gente não repara mesmo, né? Mas eu vou falar sobre isso mais pra frente e sobre formas também de evitar ou de transformar, se caso tenha mais de um que na frase, como mudar um deles, dois deles e tudo mais. Bom, e com isso então eu termino a lista de verbos que eu tinha para falar para vocês de regência verbal, que é o uso de verbos com preposições. Essa é a lista. Agora a gente vai passar então para a pronúncia de algumas palavras, antes de passar para o uso de esse e de este. A pronúncia que às vezes a gente pronuncia errado, né? Algumas palavras. Deixa eu só virar aqui que eu tava com o meu computador ligado para ver o horário e ele travou a tela. Bom, vamos lá então, enquanto isso. Uma das palavras é subsídio, não é subsídio. Se escreve com S, né? B mudo e S, mas a pronúncia é C, subsídio, não subsídio. Inexorável, não inexorável, com X, né? Mas a pronúncia é de Z, inexorável. Gratuito, não gratuito. A acentuação, então, né? A vogal mais forte nesse caso seria U, não I. Gratuito. Recorde, não recorde. Recorde, com acento no O, né? Sem acento, no caso. É só a vogal tônica mesmo, né? Clitóris, não clítoris e nem nada parecido. Clitóris. Rubrica, não rúbrica. Rubrica. Aerossol com dois S's mesmo. Se escreve com dois S's, não com um S só e se pronuncia de acordo. Aerossol. Boa tarde. Subsistência é igual subsídio. É subsistência, não subsistência. Se escreve BS. Desculpa, eu tendo a perder o foco. Subsistência, então, se escreve com B, mudo, S, mas a pronúncia com C. Agora, um termo que é bem atual, que
inclusive, tem sido até que bem discutido na TV, né? Que é o estado Roraima. As duas pronúncias, tanto Roraima quanto Roraima, são corretas, tá, gente? Não há pronúncia errada nesse caso. É tanto Roraima quanto Roraima. Impregna, com G mudo, N, P-R-E, né? Impregna, não impregna, impregna. E fluido, sem acento, né? Fluido, não fluido. Essa é a lista de palavras, então, que eu queria falar para vocês sobre pronúncia, que geralmente a gente pronuncia errado. Agora a gente vai passar, então, para a diferença. A gente tem 9 minutinhos para a diferença entre o verbo, entre esse e este. Eu espero que eu consiga falar. Qualquer coisa eu volto e recapitulo na próxima semana, tá? Já que é uma coisa bem usada e que muita gente tem dúvidas. Bom, vamos lá, então. Começando por este. A gente vai usar em 4 usos diferentes. Quando houver proximidade com o emissor. Então, por exemplo, olá Mariana, seja bem-vinda. Este caderno na minha mesa está velho. Eu fiz as anotações do Periscope neste caderno que estou lendo. Ok? Então, ele está perto de mim, de quem está falando, do emissor. Então, nesse caso, você usa este. Gente, obrigada por compartilhar. Mariana, alguém mais também compartilhou um pouco antes. Obrigada, tá? Por compartilhar no Twitter. Segundo o uso, tempo presente. Então, por exemplo, este ano está acabando. Esta semana está apenas começando. Ok? Gente, me deu branco. Eu queria falar, vou fazer outro exemplo, acabou me dando branco. Mas eu acredito que seja, né? A gente está falando do tempo presente, do tempo em que a gente está. Então, a semana, a gente está nesta semana, certo? A semana começou hoje, então esta semana está começando. Estamos no ano 2015, eu estou me referindo ao ano 2015, então este ano. Terceiro uso, algo que será citado. Então, ele será citado mais para frente. Geralmente, em uma lista, por exemplo, né? Vai vir a lista vai ser precedida por 2 pontos, ou alguma coisa que constitua algo parecido. Por exemplo, estas são as pessoas que participarão do evento. 2 pontos e vem as pessoas. Ou 2 pontos e de repente vem marcadores, né? Estes tópicos serão discutidos na palestra. 2 pontos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e os tópicos. Pode vir tanto à frente quanto embaixo, mas ele tá meio que introduzindo o que será dito, né? À frente. Então, aí você usa este. E o quarto e último uso é referência a um termo imediatamente anterior. Nesse caso, é na mesma frase geralmente, né? Então, por exemplo, consultado o juiz, este se manifestou. Esse uso, ele não é muito frequente. E mesmo quando às vezes, eu sugiro que para evitar confusão, se usa apenas o pronome, né? Ele. Você poderia colocar consultado o juiz, ele se manifestou. Porque não há nada que possa causar confusão anteriormente. Se você colocar ele, a única pessoa a que ele pode se referir é o juiz mesmo, porque não tem nada no masculino antes que possa causar confusão. Caso haja, né? Aí sim, este pode ser usado para evitar a confusão. Caso haja mais de uma referência masculina no singular anterior, ok? Então, esses são os 4 usos do verbo este. E quando eu falo este, eu também incluo isto, estes, esta,
neste, nesta, nestes, nestas, ok? E o mesmo caso serve para esse. Agora, comparando com esse, então, primeiro uso vai ser o oposto do primeiro uso do este. Se este é proximidade com o emissor, com quem está falando, com quem está escrevendo, esse vai ser proximidade com o receptor, com o leitor, com o ouvinte. Esse livro que você comprou é ótimo. Então, é o receptor, é quem está te ouvindo que está com o livro, no caso, né? Então, aí é o oposto, você usa esse. Proximidade de você, de quem está falando, este. Segundo uso, tempo passado não tão distante. Então, quando usamos este tempo presente, para esse é tempo passado, algo que já passou. Então, essa terça fui ao evento. Esse domingo fui a uma festa. Então, é passado, esse. E terceiro uso, algo citado. Anteriormente também, né? Passado, algo citado. Ela mentiu sobre sua formação. Ponto. Essa é a verdade. Então, você está se referindo a algo anterior, anteriormente dito, ao contrário de este, que é algo que você vai citar à frente no seu texto. Então, vê que são todas usos contrários, né? Assim, um do outro. E tem essa questão de proximidade e algo que está mais longe, algo presente e algo passado, algo que será citado ou algo que foi citado. São esses usos opostos, ok? Espero que tenha sido claro o uso de esse e de este. Olá, eu não consigo saber qual é o nome. Eu sou do interior de São Paulo. Bom, é isso então, basicamente. Geralmente, o uso de este também é usado, né, nesse caso de algo que será citado, quando se usa, por exemplo, no inglês, following, né? The following is true. E aí, sei lá, vai vir uma lista ou algumas coisas serão mencionadas. No português, a gente traduziria como abaixo, seguinte, a seguir. As diferenças do porquê eu já mencionei há algumas semanas, tá? Já foi um dos tópicos discutidos. Infelizmente, como a gente tem pouco tempo, não tem como eu voltar nele. Eu sugiro que você dê uma pesquisadinha aqui, também é fácil de achar no Google, tá? Desculpa. Então, aí este também pode ser usado nesse caso, em vez de a seguir, abaixo. Se você está em dúvida, porque também há alguns clientes que têm preferência por a seguir, seguinte, abaixo e as variantes, você pode usar este, ou estas. Estas, ok? Quando algo for citado. Eu acho que para terminar dá para falar sobre um último tópico, que é o cacófato. Eu não sei se vocês sabem o que significa, mas é quando você, juntando duas palavras que estão uma seguida da outra, acaba soando algo diferente, geralmente desagradável e até às vezes obsceno, ou alguma palavra estranha, alguma outra palavra qualquer, mas estranha, e isso pode soar ou estranho ou pode ser entendido de forma errônea pelo ouvinte ou pelo leitor. A gente, mesmo que seja, né, escrito, você fala, não, mas é escrito, a pessoa vai ler e isso pode soar um pouco estranho, né? Eu vou dar alguns exemplos de frases. Não, mas aí pro sobrenome não tem o que se fazer, né? A gente tá falando de frases mesmos que tem como a gente evitar. Por exemplo, como ela... fui ao teatro ontem. Como ela. Mas se eu falar rápido, como ela, já soa, nesse caso, até obsceno, né? É uma polêmica gay. O finalzinho, né? Polêmica gay.
Então, também, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque eu, inclusive, já fui muito corrigida por clientes, por revisores de clientes, né? Olha, isso daqui não soa legal. Tudo bem, Sabrina, não tem problema. Assiste depois, qualquer coisa você me pergunta, tá? Já tá acabando também, eu só vou concluir o cacófato e aí a gente deixa os próximos tópicos para a próxima semana. Então é isso, às vezes, então é bom a gente até ler o mini eu. O que exatamente você quis dizer com isso? É bom você ler até o texto, se você tiver tempo, é lógico, a gente sabe que às vezes não tem tempo, ou mesmo se você estiver escrevendo, tomar esse cuidado, que isso também pode acontecer no inglês, se você estiver escrevendo no inglês, né? De tomar esse cuidado de ler em voz alta para ver se você consegue pegar essas nuances e evitar e reescrever o texto. Há muitos clientes que não gostam disso e que realmente consideram isso não erro, né? Mas estilo, e eles querem evitar ao máximo que isso possa soar estranho para o leitor ou para o ouvinte, se esse texto vai ser lido, vai ser ouvido em vídeo, que seja, ok? Bom, se vocês tiverem qualquer dúvida então sobre os assuntos de hoje, é só me mandar um e-mail, me escrever no Twitter, no Face, onde vocês quiserem. A próxima semana, um dos tópicos discutidos vai ser o uso de verbos específicos, porque às vezes a gente usa determinados verbos como fazer, pôr, ter, ver, de forma muito geral, assim, coisa que a gente poderia substituir por um outro verbo mais específico para deixar o texto mais requintado, né? E não tão simplão, assim, não tão simples, não tão falado. Então, esse é um dos tópicos que a gente vai ver a semana que vem, ok? Espero que vocês tenham gostado do Periscope de hoje, espero que vocês tenham aí um bom finalzinho de segunda-feira. A gente se vê então... Nossa, quantos corações! Obrigada! A gente se vê então, vocês me veem, eu vejo o rostinho de vocês e vocês escrevendo aí os corações na próxima semana. Beijão, gente! Até mais!